Opa, e aí pessoal? Beleza? Eita, vamos lá. Vamos retomando então o projeto. Vou pegar ele aqui. Então, última aula, criamos a estrutura da aplicação. Então vamos atacar aqui nosso domínio. Beleza, bonitinho. Então vamos lá. A gente vai criar aqui uma entidade. Então a gente vai adicionar uma classe, tá? Adicionar nossa classe. Bom, o projeto ele vai ter uma parte financeira para a gente ver os saldo, ver o que tiver de gasto. Mas antes a gente vai ter um cliente que vai estar atrelado a uma conta, tá? Então toda essa primeira parte do projeto vai ser baseada na parte do cliente. E depois a gente evolui isso aí. Não sei quando, mas vamos evoluir futuramente, tá? Então primeiro temos nosso cliente na entidade. Então só lembrando aqui, na nossa camada de domínio, a gente define nossas entidades, que são os nossos objetos de negócio. E nós temos também o nosso DTO, já comentamos um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Primeira coisa, nosso cliente, aqui nós vamos definir os atributos, propriedades que caracterizam nosso cliente. Beleza, então a gente tem as nossas próprias propriedades, são os nossos métodos get e set, e a gente tem um recurso aqui que auxilia a gente com esse get set aqui, ele já cria pra gente isso no .NET sem precisar ter que criar cada um dos métodos. Você também pode criar, tá? Cada um deles. Então, a gente pode usar essa abordagem aqui, por exemplo. Eu tenho um campo ID. Tenho lá, por exemplo, um campo chamado cliente ID. Tá? E eu posso deixar ele privado. Esse atributo aqui, esse recurso de visibilidade, né? Eu tenho público, tenho privado, protegido, que é por causa de herança. Então, se eu trabalhar com esse privado, então como é que eu vou fazer para acessar ele de fora da classe? Então, eu vou criar um método aqui, por exemplo, um get, e aí vai ter o nome do campo, get client ID, e aí eu retorno esse meu objeto client ID. Então, e aí eu vou ter também, então esse é o get, que é para poder retornar o valor, e eu vou ter um método também set. Ele não tem retorno porque eu vou definir o valor para ele, né? Tem um set client ID. E aí, como eu vou definir um valor, então eu coloco o tipo do dado, e por exemplo vai ser o ID, ok? Ou se eu quiser usar o mesmo nome, eu posso usar também, cliente ID. E eu defino então por esse this, o objeto que eu estou utilizando no momento, ele vai receber esse valor do cliente ID. E é assim que eu monto o que a gente chama do método getSet, tá? Para fazer esse encapsulamento desse campo, né? Então, essa é a forma que eu posso criar ele. E aí a gente tem esse esquema aqui para poder tratar de uma forma mais simples. Eu defino o campo e eu tenho aqui, ó, get e set. E aí quando for compilar a aplicação, o compilador vai deixar o código daquele jeito que eu mostrei. Só que assim fica mais simples para a gente poder trabalhar com ele, tá? Então podemos ir nessa abordagem aqui do cliente, tá? Então vamos criar mais outras propriedades. Se você tiver alguma regra de negócio que especifique, que não pode alterar um valor direto, aí você pode customizar esses get sets, tá? Então nós vamos ter aqui o nome. O que mais? Vamos ID, o nome e o CPF também do cliente, tá? O princípio tá ótimo, aí depois a gente vai destrinchando isso nas outras classes, tá? Relembrando um pouquinho, rapidão, então as classes é onde a gente cria nosso código, tá? Então todo um projeto vai ser um projeto orientado a objeto, ele vai trabalhar com várias classes, e essa classe serve para representar alguma coisa do mundo real. E a partir dessa classe a gente vai criar objetos dessa classe que a gente definiu. Então eu tenho um agente, eu tenho um recurso, uma entidade no meu mundo real que chama cliente. Então eu crio uma classe para representar esse cliente e eu defino as propriedades que caracterizam o cliente. Então ele tem um nome, tem um CPF e ele tem um código para poder categorizar esse meu cliente, tá bom? Então é isso, basicamente a classe bem simplesinha e é para isso que serve a nossa entidade. Ela vai refletir depois, quando a gente tiver um banco de dados, essas informações, tá? Show! A gente tem também a nossa camada de DTO, que é o nosso Data Transfer Object, e a gente vai usar ele lá no projeto web para poder fazer a comunicação
com nossos serviços e demais camadas, tá? Então, esse objeto DTO, ele vai ter, coloca o mesmo nome do nosso objeto de entidade, de domínio, só que a gente coloca esse sufixo DTO, tá bom? Então, ele vai ter os mesmos atributos e a diferença dele para o cliente é que eu posso adicionar alguns recursos a mais na minha camada de domínio, quando eu tenho uma coisa que a gente chama de quais são as regras do jogo, quais são as minhas regras de negócio. Então eu defino na camada, na minha camada aqui de domínio, tá? E o DTO vai ter só apenas os campos mesmo que caracterizam aquele objeto, tá? A princípio eles vão ficar iguais, tá? E aí, o que a gente vai fazer também é definir, eu tenho ferramentas, tá? Que fazem essa conversão automática entre minha entidade e DTO, mas por enquanto a gente vai fazer isso a gente mesmo, tá? Nós vamos implementar essa conversão. Então eu vou ter aqui, vamos primeiro fazer no nosso cliente. Eu posso ter, além das minhas propriedades, eu vou criar um método, né? Que é uma funcionalidade, e ele vai transformar para mim uma entidade em um DTO. Então, ó, eu coloco aqui ó, o tipo do retorno do meu método, vamos criar ele como sem retorno por enquanto, tá? Um método, quando ele não retorna nada, ele é um tipo void. Então eu vou dizer para ele aqui, ó, converter para DTO. Esse é meu método e eu estou dentro ó, da minha entidade cliente, tá bom? Que é o namespace, né? Ó, que é a estrutura do projeto. Aí eu tenho aqui ó, meu projeto de domínio e aqui essa pastinha, esse namespace entities. Então essas pastas, elas servem também para organizar como é que você vai deixar o seu código, a organização das suas classes, tá? Legal. Então eu quero transformar esse objeto cliente num objeto cliente DTO. Então eu vou fazer esse método aqui, ó, converter para DTO. Beleza. Então eu vou converter ele e aí para isso eu preciso retornar um tipo. E o tipo que eu vou retornar vai ser esse DTO. Então aqui ao invés de usar void, eu vou usar o cliente DTO. E ele não entende porque eu estou no namespace aqui, ó, de domínio, entidades, dentro do nosso projeto financeiro. E esse cliente DTO, se eu clicar nele, você vai ver que ele está em outro namespace, ele está no domínio DTOs. Então eu preciso fazer, adicionar a referência para essa classe poder enxergar esse DTO, tá? Então aqui na parte de cima, esses using são onde eu adiciono minhas referências para o meu código poder entender as classes que eu quero trabalhar com elas. Então eu uso aqui essa palavra-chave using. Eu vou colocar o nome do projeto, ponto, domínio, que é esse segundo projeto aqui, e eu vou acessar o namespace de DTOs. Então agora, ó, ele já ficou verdinho, tá vendo? Ele entende isso. Então eu sempre tenho que fazer essas adições de referências. Então para ficar um pouco mais simples, não tem que ficar digitando isso, ó, eu tenho um atalho aqui no .NET, ó, que eu posso deixar o mouse em cima desse objeto que ele não está reconhecendo e eu uso as teclas CTRL mais o ponto, que ele fica ali junto no sinalzinho de maior. Beleza? E aí você escolhe essa opção aqui, ó, Using, e clica nele, e aí ele faz isso pra gente, ó. Ele adiciona aqui a referência para essa classe, tá? Então agora está entendendo. Então a gente vai retornar ó, um novo objeto, cliente DTO. E aí aqui, ó, entre chaves, eu preciso colocar um ponto e vírgula para poder concluir a linha. Aqui eu vou montar esse objeto já enquanto eu estou retornando ele, tá? Então a gente vai ter aqui as propriedades cliente ID. E essa informação vai vir da onde? Do objeto em que eu estou. Esse método aqui é de um objeto. Então quando eu quero me referir a algum campo, por exemplo, esses campos aqui, desse meu objeto, eu uso essa palavrinha-chave aqui, ó, this, ou this, ponto, e aí eu pego o campo cliente ID. Certo? Então ele consegue separar, usando esse this, ele sabe. Esse aqui é o cliente ID do objeto que eu tenho. Então, por exemplo, tem meu cliente 1. Então, esse aqui é o ID do cliente 1. E eu vou adicionar isso para um novo objeto. E ele está recebendo essa propriedade, cliente ID dele, tá? Então, ele consegue entender, apesar de ter o mesmo nome. A gente vai ter também aqui a propriedade nome, vai receber do this nome.
e eu vou ter o CPF. Ó, se eu não usar essa palavrinha-chave, ele pode se perder aqui, ó. Ele pode não saber qual que é o CPF, ó. Opa, o CPF recebe o próprio CPF. Então eu utilizo esse this para que ele possa entender que informação que eu tenho que pegar. Tá? Então são esses 3 campos. E aí ele retorna para a gente. E assim eu consigo fazer essa conversão para transformar uma entidade numa DTO. Boa. O que mais? Pode ter situações, e vão ocorrer, que a gente tem uma lista de cliente. Tem um conjunto de clientes e eu posso querer transformar essa lista de clientes num objeto DTO, numa lista de DTO, tá? Então, para poder fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um outro método aqui, e ele vai retornar esse aqui, ó, lista, e vai ser uma lista tipada, tá? Uma lista do tipo cliente DTO. Eu gosto de usar essas listas tipadas, mas tem outros tipos, tá? Você poderia usar uma enumerable list, tá? Ó, essa collection aqui, ó, lista genérica, você tipa ela também. Mas esse list também atende a gente normalmente, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer, ó, converter para DTO também. Vou diminuir um pouquinho aqui o Solution Explorer para ele não atrapalhar a gente. E aqui eu abro e fecho. E ele tem parênteses também. Ele fica dando esse errinho porque a gente tem que retornar um tipo e eu não estou retornando, né? Só para ele não dar erro, vamos deixar aqui, ó, return null. Tá? E ele vai mudar uma coisinha aqui. Por quê? Ó? Ele está reclamando porque está com o mesmo nome do método, né? Mas a gente não pode ter um método com o mesmo nome. A gente pode até ter um método com o mesmo nome, mas eu preciso utilizar um recurso de sobrecarga, chama sobrecarga de métodos, tá? Onde eu tenho um método com o mesmo nome, mas eu preciso mudar a assinatura, que é os parâmetros que vem aqui dentro desse parênteses, tá? É o que a gente vai fazer, porque a gente vai receber uma lista de clientes. Vou chamar até de clientes. E é essa lista que eu preciso converter, tá bom? E aí você vai ver que ele não dá mais erro, ó. É o mesmo nome de método, só que aí eu mudo a assinatura. Então, beleza, ele entende para mim. Tem uma particularidade com esse método aqui, ó. Quando eu estava convertendo uma DTO de um objeto, assim, é o objeto que está rolando na memória naquele instante, então eu consigo transformar usando o dis, né? Ó. Eu transformo ele falando, pega informações desse objeto e transforma para mim. Então o dis ajuda a gente a fazer isso. Mas, para fazer esse aqui, conversão da lista, eu não vou usar um objeto do meu cliente. Eu vou usar essa lista que eu estou recebendo como parâmetro, tá? Então, para poder facilitar e usar esse método, vocês vão entender melhor. Quando a gente for quando a gente for realizar a chamada dele, eu vou usar ele como estático. Por quê? Para poder usar isso daqui, eu tenho que ter um objeto. Então, eu tenho meu cliente 1, aí eu vou chamar o cliente 1 ponto, converte aquilo para DTO. Nesse caso, é uma funcionalidade que eu vou receber os clientes. Então, não preciso ter um objeto instanciado. A diferença é que eu vou basicamente chamar cliente ponto, e aí ele já vai ter a funcionalidade. Converter para DTO, tá? Confia que vai dar tudo certo. E eu vou usar ele como estático. Então, a gente vai converter ele assim, ó. Eu vou criar um looping, tá? Usando o for each. Então, o for each é bem similar ao for, que eu uso para poder fazer... Vou mostrar o for antes aqui, só para exemplificar, tá? Quando eu quero criar um loop de repetição, eu uso essa estrutura do for. E aí, basicamente, eu defino uma variável. Então, eu defino essa variável como valor 1. Aí depois eu vou definir que essa variável vai executar, por exemplo, até que ela seja menor ou igual a 10. E eu vou incrementando esse valor de 1 em 1, tá? Então, essa é a estrutura de repetição do for. Então, ele itera sobre esse número que eu estou usando aqui, essa variável. O for each tem a mesma ideia, só consigo iterar sobre objetos. Então, ele é uma estrutura que a gente usa bastante para poder fazer esse looping com os meus objetos. No caso, a gente tem uma lista de clientes, então ele ajuda a gente muito bem a fazer isso, tá? Como é que ele funciona? Eu crio um objeto do mesmo tipo dessa lista. Então, posso chamar ele, por exemplo, de item ou cliente. Poderia ser cliente também.
Então eu vou pegar um objeto cliente da onde? Da minha lista clientes. Se o está certo, aí clientes. Tá, então essa é a estrutura do for. Não precisa ficar controlando com uma variável. Ele já pega cada objeto e vai iterando para mim. Então a gente vai pegar cada um desses objetos e vai fazer o quê? Ó? Eu pego o meu cliente e pum, ponto. Chamo o meu método aqui de cima. Converter para DTO. E ele vai transformar para a gente um objeto DTO. E a gente cria aqui, ó, cliente DTO. E esse carinha convertido pode chamar de DTO. Tá? Poderia ser temporário. Então a ideia é pegar cada um desses itens e transformar num DTO. E a gente precisa fazer o quê? Retornar uma lista disso convertido. Então eu vou criar aqui a minha lista. Cliente DTO. Ele ficou com espaço aqui, né? A gente remove. Eu vou chamar isso aqui de ó, clientes DTO. Eu vou instanciar essa lista, né, usando a palavrinha-chave new. Eu já inicializo esse objeto e aí eu consigo adicionar valores para ele. Converteu para mim esse carinha? Então, clientes DTO, ponto adicionar, e aí eu adiciono o DTO. Consigo adicionar um cliente aqui dentro do cliente DTO? Vamos fazer um teste, ó. Vou tentar adicionar esse cliente dentro do meu DTO. Aqui. Cliente. Ó, ele não deixa, tá vendo? Ele fala que o tipo é diferente, não dá para converter. Por isso que eu faço essa conversão antes, depois adiciono na minha lista. Então ele vai fazer isso por todos os meus itens da lista e aí por fim eu retorno essa lista aqui convertida, meus clientes DTO. Boa. Show. Então é isso. Montamos aqui nosso DTO. Nossa entidade e convertemos. E a gente vai fazer a mesma coisa agora para o DTO. Se eu receber um objeto DTO, às vezes eu posso precisar transformar ele numa entidade. Então, ó, vamos copiar o primeiro método aqui. Converter para DTO, Ctrl C. E aqui dentro do DTO a gente cola ele, Ctrl V. Só que vai ser o contrário agora, ó. Eu vou converter para entidade. E não DTO, certo? Porque eu estou no DTO. E aí o tipo de dado muda. Vai ser cliente. E aí ele não vai entender porque eu não estou no namespace aqui, ó. Eu não tenho esse cliente aqui dentro. Então, adiciona a referência usando já o famoso Ctrl ponto. E dito um Enter para ele adicionar a referência da entidade, tá? E aqui ele está chiando porque o nosso tipo é cliente, não cliente DTO. Então a gente altera aqui o tipo. Prontinho. Então agora a gente consegue transformar DTO em entidades e vice-versa. Muito bem. E agora a gente vai fazer o da lista também, né? Ó, vou selecionar aqui esse método da lista, converter para DTO. Volta aqui na classe DTO. Então eu estava aqui em cliente, tá? Copiei daqui. E aí a gente passa para front. Legal. Então a gente vai transformar o converter para entidade. E o que eu vou retornar? Vai ser uma entidade, uma lista de cliente. E o que eu recebo aqui no parâmetro vai ser uma lista de cliente DTO. Tá? Então a gente pode até chamar aqui, ó. A gente chama esse aqui de clientes DTO, que é o que é passado. E o que a gente vai retornar não vai ser cliente DTO. A gente está convertendo o DTO para cliente. Então, por isso que é esse tipo aqui. E a gente chama ele de clientes. Legal. Então, o que a gente está iterando aqui, ó, é essa lista aqui. Ó. Posso manter aqui como cliente mesmo, tá? Só para facilitar. A gente só vai mudar aqui, ó. Esse cliente, ele converte para... Opa! Ah, tá. O tipo aqui eu peguei errado, né? Aqui é cliente DTO de clientes. E ele vai converter agora, ó. Converter para entidade, que é esse método aqui de cima, tá? Boa. E ele tá achando por quê? O tipo destino aqui é cliente. E como ele é um cliente, não faz sentido eu chamar ele de DTO, né? Vamos chamar ele de entidade. E aí, por fim, eu adiciono na minha lista aqui, ó, clientes. Entidade, então, vai receber aqui em clientes.
clientes adiciona a minha entidade. E esse é o objeto de lista que eu vou retornar, tá? Clientes. Muito bem. Então montamos nosso domínio. Nosso DTO tá prontinho. A gente vai testar só essa parte do cliente, tá? DTO, do nosso domínio, só para ver essa conversão funcionando. Compilei aqui, né? O botão direito. Deixa eu fechar esse xzinho aqui. Botão direito e build. Para poder testar ele, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um outro projeto, mas ele não é um projeto de teste unitário, certinho, tá? Para testar todas as funcionalidades. Eu vou adicionar basicamente um projeto novo de console, que é aquele mais simples que a gente já viu em outros vídeos. Console Application, se ele não aparecer, você filtra aqui, tá? E vai aparecer esse aqui, ó, Console Application, C Sharp, Linux, blá blá blá, e avance. Então eu vou chamar ele aqui, ó, projeto financeiro. Eu vou chamar ele de testes, só que não é teste unitário, tá? Esse é só para a gente poder validar as funcionalidades. Depois a gente pode criar uma outra série só falando de teste, tá? Teste unitário, certinho, mas... Então eu vou usar ele só para poder validar, conforme a gente for criando as coisas aqui, tá? Então o que a gente vai testar agora? Essa parte do domínio, tá? Eu vou criar um cliente e quero testar essas conversões para ver se elas funcionam. Então, para poder fazer isso, esse projeto de teste ele precisa conhecer o código que eu fiz aqui no domain. Então, como é que eu adiciono esse código domain aqui em teste? Eu não preciso copiar todas as classes e trazer para cá. Isso aqui é uma biblioteca, tá? Esse class library, que é o tipo que a gente criou, é um projeto de biblioteca. E eu consigo importar ela em outros projetos. Então, aqui em teste, eu vou expandir aqui esse projeto. Vou clicar com o botão direito em dependências. E eu vou escolher, ó, tem alguns tipos de dependências que eu consigo configurar. E eu vou adicionar uma dependência de projeto, tá? Ó, o que ele chama de referência de projeto. Então, vou adicionar uma referência de projeto. Clico nessa opção. E aqui ele vai listar quais são os projetos que eu quero adicionar para esse meu teste. Então, por enquanto, eu quero só o de domínio. Ó. Então, vou marcar ele aqui e clico em OK. Aguardo um pouquinho. Ele vai, se eu vier aqui, ó, dependência, você vai ver que ele vai aparecer aqui, ó, projetos, e aqui está o domínio. Ó. Então, o meu projeto de teste está referenciando esse projeto de domínio. E se eu clicar aqui, ó, dar um duplo clique no nome do projeto, aqui ele abre um arquivinho, CSproj, ele tem as configurações e dependências do meu projeto. Então ele está falando que o meu projeto é um Netcore 3.1, que é um executável, que é um projeto de console, e aqui, ó, ele tem esses item groups. E aqui eu tenho o meu projeto incluído, ó, include, que é o meu domain, tá? Boa. É isso mesmo. Então agora a gente vai testar ele aqui, ó, em testes. Então a gente vai criar aqui, vamos criar uma classe. Eu vou chamar aqui, ó, testes. A gente poderia fazer assim, ó, domínios teste. Tá? Vamos deixar em português mesmo, domínios teste. Beleza. Então aqui a gente vai testar toda essa parte de domínios, tá? Então eu vou criar aqui a minha classe domínios teste e vamos montar nosso método aqui. Então basicamente a gente vai ter um método. Eu vou chamar ele de testa criação de entidade. Vou poder dar nome em inglês também, né? Create entity test. E aí, como é que eu vou fazer aqui, ó? Então, eu vou criar um cliente, ó. Dou um Ctrl ponto para adicionar referência. Pode digitar um Enter, que ele já inclui pra gente, tá? Então, vou ter aqui, ó, o meu cliente. E aí, eu vou dar um new. E aqui a gente vai preencher as informações dele, tá? Então, vou ter meu cliente, vai ter um ID. Pode colocar um para ele. A gente vai ter um nome. Então, posso colocar o João de Souza. E aqui eu vou ter o
É, CPF que a gente colocou, né? Então o CPF ele tem 11 dígitos, então vou colocar alguns aqui, vou criar, tá? Vou ver se eles vão ter 6, 7, 8, 9, 0, beleza. Então tá aqui, ó, criei meu primeiro objeto, a gente vai validar se ele consegue criar esse objeto. E aqui a gente pode exibir a informação dele, tá? Ó. A gente tem esse CW, ó, tab, para ele escrever na tela pra gente as informações desse cliente, tá? Então vamos escrever aqui, por exemplo, vou criar uma variável só para pegar essas informações. Ó, vou chamar de mensagem. E aqui a gente vai escrever na tela essa mensagem, tá? Então a gente vai ter aqui as informações, ó, do cliente.id. Devo colocar uma vírgula. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma string e eu estou combinando essa string de textos estáticos com os atributos do meu objeto, tá? Ó, cliente, a gente pode chamar aqui, ó, id. Eu vou colocar o nome. E aí usa a chave para pegar a informação lá do objeto, tá? Eu vou pegar o ID e o nome só, tá? E aqui ele exibe pra gente. Boa. E vou testar aqui também, ó, um outro método. Vamos criar mais um aqui, ó, public void testa. Eu deixei criação, vamos deixar só testa entidade, ó. Testa entidade. E vamos clicar aqui, ó, testa. Testa, fica estranho, usa verbo, né? Testar entidade. Testar DT, ó. Então a gente vai ter um objeto bem parecido. Vou copiar todo esse trecho aqui embaixo. Só que aqui vai ser DT, ó. Ctrl ponto para adicionar referência. E aqui a gente altera também, tá? DT, ó. Boa. Feito isso, aqui a gente pode escrever as informações. Beleza. Então a gente tem esses dois métodos para testar se eles estão funcionando. E agora a gente volta aqui na classe principal, essa program, e a gente vai criar uns métodos, tá? Só trazer um para cá. Então esse aqui é o método principal. A gente vai tirar esse hello world aqui. A gente vai chamar um método que vai ser assim, ó. Validar camada de domínio. Beleza? Esse método não existe. E ele está reclamando isso, ó. Esse validar camada de domínio não existe nesse contexto. Então a gente vai fazer um Ctrl ponto e vai escolher essa opção aqui, ó, gerar um método pra gente. Dá um Enter e ele já monta esse método aqui, ó. Boa. Então aqui a gente vai criar, vai chamar essa classe aqui, ó, domínios teste. Eu coloquei domínios, mas vamos renomear esse aqui, ó, botão direito, renomear. É assim que eu altero o nome de uma classe, tá? Ó. Vou deixar domínio teste, tá? Clique em S, porque ele já vai alterar aqui, ó, não só o nome do arquivo, mas ele já altera aqui o nome da classe, tá? Fica melhor, tá? Então, ó, temos então, vou colapsar tudo, vou voltar só para a gente achar. Projetinho de testes, não é teste unitário, tá? É diferente, só para validar aqui. Criei essa classe domínio, que vai ter os meus métodos para a gente validar esses recursos de domínio, que foi o que a gente criou até agora. E na minha classe program, eu estou chamando esse método validar camada de domínio. Então vamos criar aqui, ó, nosso objeto domínio teste. Vou chamar ele de teste e eu vou instanciar ele, tá? Eu também poderia criar aqui como estático, tá? Para não ter que criar o objeto, mas por enquanto vamos deixar ele assim mesmo. E aqui a gente vai chamar nossos testes, ó. Teste.testar entidade. E embaixo, teste.testar DTO. Boa. Vou marcar um breakpoint com F9. E vamos validar isso daqui, ó. Só que para executar ele, como é que eu faço? Eu tenho que deixar esse projeto como o principal para ser executado. Então, clico com o botão direito nele e escolho a opção Set as Startup Project. E ele vai ficar em negrito. Agora eu consigo validá-lo. Então, vamos executar aqui, ó. Vou usar o F10 para ele no passo a passo. Ele começa aqui no Program, usa o F10. E aí, para entrar nesse método, eu uso a tecla F11, tá? F11, então ele vem, F10 instancia para mim um objeto. Vamos entrar no detalhe desse testar entidade. Eu uso o F11, então ele vem, ó, monta para mim um objeto, cliente. Está setando aqui os valores.
montei a minha mensagem e ele vai escrever para minha mensagem aqui na minha console. ID, nome João de Souza. Funcionou. Muito bem. Então pro próximo vai ser a mesma coisa, vou usar um F10, tá? Ó, só para indicar tempo. Mas repare que ele escreveu aqui o segundo também. Muito bem. Feito isso, a gente pode fechar. Deu certo. Então a criação tanto do domínio quanto da entidade. Agora eu quero ver o seguinte, eu quero converter, testar aquela conversão entre eles, tá? Então vamos fazer o seguinte, testei a criação da entidade, testei a DTO. Eu vou copiar esse testar a entidade aqui, ó, embaixo, ó. Vamos colocar aqui, ó, testar conversão entidade para DTO. Criei então meu cliente. E agora eu vou criar aqui o meu cliente DTO. A gente pode chamar de DTO. E vamos testar essa conversão agora. Vamos ver se ela funciona. Então eu vou chamar o objeto cliente. Ponto. E o nosso método converter para DTO. Ficou dot, né? DTO. E aí aqui a mensagem eu vou pegar do objeto, ó, DTO. Para ver se ele consegue converter pra gente bonitinho. Boa. E aí agora eu vou copiar o segundo, que é o testar DTO. E agora ele vai ser o inverso, essa é a minha conversão aqui, ó. Vamos renomear ele para testar conversão DTO para entidade. E agora eu vou tipo aqui a DTO. E a gente vai ter o nosso objeto entidade. E vamos testar essa conversão. Ó. Cliente.converter para entidade. Boa. E aqui a gente usa ó, a entidade convertida, né? Muito bom. E agora a gente só inclui essas chamadas aqui ó, no program, tá? Da nossa classe teste. Então testamos duas funcionalidades, vamos testar a terceira agora. Ó. Testar a conversão entidade para DTO. E já vamos adicionar o segundo aqui. Ó. Testar DTO para entidade. Então vou executar novamente. Vou ser um F5 porque eu tenho um breakpoint. Então vamos vir aqui. Ó. F10, eu vou passar por esses dois que a gente já testou eles, tá? Então não precisa entrar no detalhe, mas nessa linha aqui eu vou usar o F11 para ir no detalhe. Ó. Então ele montou para a gente o objeto cliente, já vimos se está funcionando. E agora ele vai converter o DTO. E setou os mesmos valores. Ó. Conseguiu resolver. Inclusive escreveu lá na tela. Então a gente vai ter na tela escrito aqui 3 vezes, né? Ó. O primeiro da entidade, o segundo do DTO e o terceiro da conversão. E para o último, a mesma coisa. Então ele escreveu o João novamente. Muito bom. Então, está funcionando essa parte da entidade e as conversões também, tá? Para domínio. Aí vai faltar só testar o esquema da lista, mas essa é a mesma ideia, tá? Eu só vou criaria mais um método e eu teria uma lista incluindo 2 ou mais clientes para validar, mas você já entendeu a ideia. Acredito que seja o suficiente, tá? E a gente pode deixar isso aqui para testar os outros recursos, conforme a gente for evoluindo aí. Belezinha? Então, é isso. Nossa camada de domínio, entidade com DTOs e também esses testes simples aqui de validação. Beleza? Então a gente segue no próximo vídeo e continue aí, hein? Desiste não. Bora!